Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para trazer dicas para você aprender PROC-V sem dificuldades no Excel. Já que esse assunto, muitas vezes para quem está iniciando o uso do Excel, precisa fazer procura de dados, mas tem dificuldade. E quando pega a função PROC-V, fala, puxa, como que funciona isso? Opa, não deu certo. São diversos comentários que nós temos nos vídeos relacionados a esse assunto. Aprender PROC-V sem dificuldades no Excel. Então vamos lá? Planilha na tela. Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Na verdade eu tenho 3 planilhas que a gente vai utilizar hoje. Essa daqui é a primeira para a gente explicar como que funciona o PROC-V. Depois a gente vai ter uma outra situação do PROC-V que eu posso utilizar tanto quanto colunas quanto linhas. Espera aí, linhas? Calma que você já vai entender. E depois um terceiro exemplo que pode acontecer em algum teste, né, algum exercício, enfim, para você treinar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então aqui na planilha 1, tá? Eu vou encolher a parte superior, aumentar um pouquinho mais o zoom, para você verificar comigo aqui, ó, essa situação. Vamos lá. Nós temos aqui uma tabela que eu tenho aqui todos os dados. Então, por exemplo, imagine que você tem uma tabela de clientes e você precisa localizar os dados do cliente. Você tem uma tabela de produtos e precisa localizar o produto em específico, todos os detalhes, como por exemplo, o fornecedor, data de compra, enfim, como que você pode localizar isso em uma outra planilha ou até criar campos de pesquisa na mesma planilha para você retornar esses valores. É isso que você vai aprender. Então o PROC-V serve para isso, tá? Então olha essa tabelinha aqui, ó. Nós temos código 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, podia ter até 1000 códigos aqui, à vontade. E nós temos aqui os clientes. Aqui ao lado eu quero digitar o código e me traga as informações ao lado. Como que eu posso fazer isso? É o PROC-V. O PROC-V ele é uma procura vertical. Quando a gente fala de vertical, a gente está falando isso daqui, ó, da informação que está na coluna, ok? Então, por exemplo, quando eu vou digitar o código, olha só, vou digitar o código 1, eu não quero que ele me retorne o cliente, então ele tem que procurar na coluna do código, tá? Então a primeira coluna, ela é a regra para você pesquisar o valor. Então o valor procurado tem que ser sempre na coluna da extrema esquerda, ou uma coluna que você utilize com identificação única, que esteja localizada à esquerda, tá? Por que o professor está falando isso? Por causa que daqui a pouquinho eu vou trazer alguns detalhes para você entender. Então vamos lá, nós temos essa tabela, eu quero trazer o cliente aqui. O que eu vou fazer? Igual PROC-V, tá? Coloquei lá, qual que é o valor que eu estou procurando? Não é esse código? Então esse código é o valor procurado. Ponto e vírgula, estou procurando o código, aonde? Ele vai pedir um cara chamado matriz de tabela. O que é a matriz de tabela? É a tabela que você está utilizando para procurar os valores. Então, a tua tabela, ó, começa aqui no código. Você vai selecionar, ó, toda ela, ó, toda a tabelinha, do B5 até o F12, neste meu caso. Mas se você tivesse mais valores aqui, é selecionar, ó, todos os valores aqui para montar a tua matriz. Então, é a tua tabela. Ponto e vírgula. Índice de coluna. Esse índice de coluna é o valor da coluna que você quer. Então, quer dizer, eu estou procurando o código. O que eu tenho que trazer? Não é o cliente? Então, é esse daqui, ó. Eu quero que me retorne o cliente. O que acontece? A matriz de tabela é composta por linhas e colunas. Então, por exemplo, aqui ó, é a coluna 1, cliente é a coluna 2, local coluna 3, valor coluna 4, vendedor coluna 5. Então, se cliente é coluna 2, meu índice de coluna é o 2. Se eu tivesse pesquisando a coluna 3, por exemplo, local, aí eu teria que colocar o 3. Se eu quisesse, por exemplo, a coluna 4, vai me retornar o valor. Se eu quisesse a coluna 5, ia me retornar o vendedor. Cada uma dessas colunas, ela é um número, tá? Então, código coluna 1, cliente coluna 2, local coluna 3, valor coluna 4, vendedor coluna 5. Então, coluna 2, ponto e vírgula, entre esse detalhe. 99% dos casos você vai utilizar correspondência exata, que é o valor falso, tá? Vou fechar ele aqui. Nos outros 1% você vai utilizar a correspondência verdadeira. Hoje eu não vou detalhar tanto esse falso e verdadeiro,
tá? Mas aqui no canal tem uma relação de vídeos que você vai entender o PROC-V com verdadeiro. Dá uma pesquisadinha aqui no canal que você vai ver como que ele funciona, tá? Então vamos lá, ó. Vou dar o Enter. Puxa, achou o Pedro, achou o Pedro. Vamos colocar o código 7. Retornou o Alex. Vamos colocar o código 4. Retornou o Rafael. Viu como ele funciona? É assim. Como que ficaria aqui no local? Igual PROC-V. Vou procurar o código. Matriz da tabela. Vamos selecionar a tabela. Índice de coluna. Coluna 3. Que local é a coluna 3? E depois a correspondência é exata, tá? Vamos dar o falso aqui. Enter. Olha só. Rafael MG. Rafael MG. Vamos fazer o valor? Igual PROC-V. Clico no código 4, ponto e vírgula. Seleciono a tabela. Coluna agora é a 4, ponto e vírgula. Correspondência exata, tá? Fecho. Professor, jogou esse sustenido. Por quê? Porque o conteúdo é maior que a célula. Então você faz um ajuste aqui, ó, que ele aumenta para você, tá? Vendedor igual PROC-V. Você vai procurar o código, ponto e vírgula, seleciona a tabelinha, coluna 5, correspondência exata. Habilitou, deu Enter, olha lá. Se eu digitar 1 aqui, retornou todo mundo. Bacana, né? É assim que o PROC-V funciona. Repare que eu fiz com vocês 5 vezes para vocês entenderem como que é o seu funcionamento. Se você está começando o PROC-V, é interessante você ter essa tabela e logo em seguida treinar essas atividades, tá? Você vai falar, professor, como que eu posso fazer para treinar essa atividade? É simples, essa atividade eu vou disponibilizar lá no canal do Telegram. Então se você não faz parte do nosso canal do Telegram, vai na descrição do vídeo, vai ter um link para você baixar essa planilha e depois você acompanhar juntamente com o vídeo e treinar o uso do PROC-V. Nesses 3 exemplos que a gente está vendo hoje. Tudo bem? Bom, antes de eu continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Isso que a gente está mostrando para você é uma dica de como que você pode aprender o PROC-V. Se você quer aprender mais, contar com o apoio do professor, enfim, dominar o uso do PROC-V e muito mais no Excel, que tal conhecer o curso? O link está na descrição do vídeo, www.cursodeexcelonline.com. No nosso curso você vai aprender isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. Detalhe importante, é a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Outro detalhe, qual que é? O seguinte, você que está assistindo esse vídeo, eu vou dar 25% de desconto na formação hoje. Temos um lote de cupons promocionais para o dia de hoje, com 25% de desconto na formação. Então vai lá, resgate o seu cupom, porque olha lá, pode estar acabando. Vai lá, conversa com a equipe, que eles vão te orientar, tá bom? O link vai estar fixado no primeiro comentário. Agora, vamos retomar. Bom, pessoal, eu tô aqui com o vídeo, tudo bonitinho, fazendo com você as planilhas, tudo lindo e maravilhoso. E você já entendeu como fazer o PROC-V. Alguém vai falar, mas Michel, você fez uma a uma. Você poderia fazer de um modo um pouco mais rápido, ou clicar e arrastar, ter algumas outras dicas? Sim. Conforme você, por exemplo, vai evoluindo no aprendizado do PROC-V, você poderia fazer essa pesquisa do seguinte modo. Eu vou fazer na parte de baixo, tá? Eu coloco o código aqui, igual PROC-V. Vou localizar esse valor aqui, tudo bem? Fala para você, todo mundo vai localizar esse valor? Então vamos travar a fórmula. Ponto e vírgula, então deu um F4 no H7, que é a informação que a gente está procurando. A matriz de tabela, todo mundo vai procurar? Então ela é uma referência, eu vou selecionar e vou dar um F4. Ponto e vírgula. Qual que é o índice de coluna? Quando eu clicar e arrastar, eu vou colocar aqui, ó, col B1. Solto, porque col B1 me retorna o número 2. Quando eu arrastar para o lado, vai ser o C1, que seria a posição 3, e assim por diante, ok? Ponto e vírgula, correspondência exata, tá? Vou fechar aqui, vou dar um Enter, olha só, trouxe o Pedro. Se eu clicar e arrastar, olha só, retornei todo mundo, tá? Então, para você que não entendeu a questão do col, olha só, col B1, ele me retorna a posição da coluna. Col B1, ó. Vou clicar e arrastar, 2, 3, 4, 5.
assim por diante. Bacana, né? É um exemplo do que você pode melhorar na tua fórmula ali quando você conhece um pouco mais de Excel. Se você não conhece, eu já disse para você anteriormente, venha conhecer o curso. Vamos agora para a planilha 2. A planilha 2, eu tenho uma outra situação aqui, ó. Só para mostrar para vocês exemplos, né, de situações que eu acho que podem ocorrer no dia a dia de vocês e aqui mostrar um diferencial, tá? Então, por exemplo, eu quero localizar o produto e retornar o saldo. Então, quer dizer, eu quero colocar aqui, ó, régua e me trazer o saldo. Então, você já viu, igual PROC-V, você vai procurar esse valor, ponto e vírgula, nessa tabela. Qual que é a coluna do saldo? Produto coluna 1, entrada coluna 2, saída coluna 3, o saldo coluna 4, ponto e vírgula 0. Então quer dizer, eu posso fazer um PROC-V que vai me trazer uma informação da tabela em uma outra área? Pode, sem nenhum problema. Tem que ser as colunas em ordem? Não, pode ser apenas aquela informação que você está precisando, tá? Então aqui eu vou colocar, ó, lápis, olha só. Vamos colocar aqui borracha. Olha só, funciona tranquilamente. Agora, olha só, se eu estivesse fazendo desse modo aqui, ó, digitando aqui, colocando aqui na linha de baixo, é possível? É só fazer o PROC-V, ó, igual PROC-V. Opa, aqui não, né? Vamos colocar aqui, ó, borracha. Igual PROC-V, vou localizar a borracha aonde? Aqui na nossa tabela, ok? Ponto e vírgula, qual que é a coluna? Coluna 4, ponto e vírgula 0. Assim, ó, funciona sem nenhum problema, tá? Ó, vamos mudar para mochila? Tudo que você precisa fazer é passar a forma do modo correto, tá? Detalhe importante, se eu tivesse aqui, pessoal, olha só, vou pegar aqui, ó, essa borracha, eu vou colocar como régua, tá? O que que acontece? Olha só, borracha sumiu, não tem mais borracha, deu ND, primeiro detalhe. Mas quando eu colocar régua aqui, olha só, o PROC-V ele sempre vai retornar o primeiro valor encontrado, ele não vai localizar o segundo valor, tá? Então quando você tiver múltiplos valores, tem que utilizar outras formas, tem que criar até uma fórmula específica para você utilizar esse tipo de recurso, tá? Então o PROC-V ele funciona para valores únicos. Guarde bem isso, que é uma dica muito importante. A outra dica eu já falei anteriormente, a informação tem que estar da extrema esquerda para a direita, isso mesmo, tem que estar para a direita na tabela para você localizar a informação. Não adianta eu ter, por exemplo, a informação do saldo e me retornar produto. Tem que ser do produto para retornar entrada, saída e saldo, tá? Tudo bem aqui? Bom, mostrei esse detalhe, agora vamos para a atividade 3. Olha só, na atividade 3, nós temos aqui, ó, uma tabela que às vezes comumente acontece, tem testes de emprego que a gente faz isso, que eu tenho aqui o nome, sobrenome, cidade, a idade tem o código do cargo e precisa retornar o cargo aqui. Então esse cargo aqui, ele vai com base nessa coluna. Só que você tem que ter informação em uma outra tabela para retornar. Então olha lá, ó, igual PROC-V, vou localizar esse código, aonde? Nessa tabela aqui, ok? Vamos fechar a tabela, ó, vou dar um F4 nela, ok, ó. Ponto e vírgula, coluna 2, ponto e vírgula, 0 não, vou colocar a correspondência exata aqui. Poderia colocar o 0, mas é outro detalhe, tá? Essa forma está fazendo o quê? Ele está procurando nessa outra tabela qual que é o cargo. Então vou dar um Enter, ó. É técnico, vou clicar 2 vezes, vai trazer as informações aqui. Por mais simples que você ache que seja isso, ok? O que acontece? Muitas vezes o pessoal vai fazer um teste de Excel que envolve PROC-V, chega aqui, tem uma dificuldade tremenda. Ele esquece que essa tabela ela é a informação da extrema esquerda para a direita. E fica pensando, puxa, como que eu resolvo esse tipo de problema? Não é? Então, é muito importante que você aprenda o PROC-V sem essas dificuldades, entenda como que ele funciona, para depois você evoluir no aprendizado. Falando em evolução do aprendizado, olha só, aqui embaixo na descrição do vídeo tem uma aula de presente para você, onde você vai aprender PROC-V do básico ao avançado. É uma aula online que eu dou para as pessoas aí gratuitamente, para aprenderem sobre o uso dessa função e ajudar no seu dia a dia. Então você quer aprender agora mais sobre PROC-V?
desce aqui embaixo na descrição do vídeo, tem lá meu presente para você. É uma aula sobre PROC-V e todos os detalhes ali que vão te ajudar no uso dessa função, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, espero que tenha ajudado e a gente se encontra amanhã com mais dicas de Excel. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores, me abriu portas, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito atencioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar, eu super recomendo.